Pessoal, como não podemos se reunir mais, por precaução, vamos manter os nossos estudos via internet. Gostaria de falar um pouquinho sobre fé, atitude, crer e agir. Te chamando para oração. Podemos iniciar com uma oração agora nesse momento. Senhor Deus e Pai, pedimos a Tua direção sobre este estudo, ó Pai. Que chegue ao coração do Teu povo, que haja corações abertos para receber a Tua palavra e deixar o Espírito Santo agir e nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, sendo Ele o nosso ajudador e consolador. É em nome de Jesus que eu te peço e eu te agradeço. Amém. Então vamos iniciar por Lucas, capítulo 11, que vai falar da oração modelo, a oração de Jesus, a oração do Pai Nosso, a oração do dia a dia, seja como você conhecer ela. E ela diz, lá em Lucas capítulo 11, versículo 1, diz assim: De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E então ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos hoje, de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos aqueles que nos devem. E não nos deixeis cair em tentação. Amém. Quando estudamos a oração e vemos a passagem de Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao 13, que também consta lá a oração, mas lá ela está falada na oração no Sermão do Monte, está inclusa ali naquele sermão. Jesus está ensinando e ele fala tudo no plural. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mas aqui nós vemos tudo no singular, pois Jesus está ensinando alguém que chega a ele a pedir. E quando a gente vai observar o contexto, quando a gente está observando o texto bíblico, é importante a gente ver a cultura do contexto, pois naquele período era comum os rabis comporem oração. E quando a gente nota o versículo 1 ali, dizia que Jesus estava orando em certo lugar, e um discípulo chegou a ele e lhe pediu. Logo a gente entende que o que a gente pedir para Jesus, o que a gente pedir em nome de Jesus, como ele nos ensinou, será feito. E a diferença ali está em que eles sabiam que Jesus tinha amor pela oração, que Jesus decidia orar, e que a oração de Jesus não era apenas uma recitação de palavras, mas era um relacionamento, era intimidade, era comunhão com Deus. Por isso que ele não fala como em Mateus, nosso Pai, mas ele fala: falareis assim, Pai, santificado seja o teu nome. Quando observamos a oração conhecida como oração modelo, oração do Pai Nosso, nós vemos elas nessas duas ocasiões, em Mateus 6, do 9 ao 13, e em Lucas capítulo 11, versículo 2 ao 4. Onde Mateus seria uma resposta, seria um sermão, seria o Sermão do Monte como a gente conhece, mas em Lucas é uma resposta direta. É uma resposta direta porque Jesus ensina em Mateus a um povo. Mateus nos traz para nós a informação que é o Sermão do Monte, então ele traz informações a um povo contando que Deus está nos céus e que Deus é o nosso Pai. Mas Jesus decide se revelar, a Bíblia diz, em Mateus capítulo 11, versículo 25, 26, 27, ele vem falando sobre a revelação de quem ele é. E ele diz lá assim: ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e a quem o Filho quiser se revelar. E a palavra nos revela o Filho. A palavra fala do Filho. Em Hebreus diz que Deus falou muitas vezes no período antigo pelos profetas, pelos reis, mas hoje nos fala pelo Filho, o Filho do seu amor. E o Filho do seu amor veio por amor a este mundo, se entregou por cada um de nós, decidiu cumprir o propósito.
Ele chegou a pedir num dos ensinamentos da oração, quando é mencionada na Bíblia a oração de Jesus, ele fala por 3 vezes as mesmas palavras. Pai, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Nos ensinando o quê? Que a vontade de Deus deve prevalecer sobre as nossas vidas. E quando Jesus vem falando aí em Lucas, que inicia o versículo 2 dizendo: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Está falando da majestade de Deus. Está falando do nome de Deus. Está falando da grandeza do nome de Deus. Está apresentando caráter e atributos. E quando fala do nome de Deus, lá em Salmos capítulo 8, versículo 1 diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o seu nome, pois expusestes nos céus a sua majestade. O Salmo 19 diz que a grandeza de Deus e a apresentação de que existe um Criador está demonstrada na natureza, basta olharmos para ela. Olha o versículo 9 do Salmos 8, diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Quando a gente olha a oração do Pai Nosso, como a gente conhece, como popularmente ela é conhecida, a gente vê 6 petições apresentadas nela. 3 delas são voltadas para Deus. 3 delas são dirigidas a Deus, contando quem é Deus, onde está Deus. E as outras 3 estão voltadas para necessidades humanas, para o que nós precisamos, cujo próprio livro de Mateus, capítulo 6, vem dizendo que antes que uma só palavra saia de nossa boca, Deus já as conhece todas, segundo o propósito do nosso coração. Mas mesmo este Deus, sendo o Criador de todas as coisas, sem nós ele continua sendo Deus, mas eu e você sem Deus, quem somos? Quando observamos Deus sendo Deus, Ele decidiu por ser Deus, sabendo tudo o que nós pediríamos antes de abrir a nossa boca, nos atender às nossas orações, quando dobramos os nossos joelhos, quando fazemos o que Jesus disse: quando orardes, entrai no vosso quarto, fechai a porta, e falai ao vosso Deus que está em secreto, e em secreto o vosso Deus vos recompensará. Para confirmar isso, Jesus fala em Mateus 7, todo o que pede recebe, ou seja, todo aquele que pedir receberá, basta ter fé. Todo o que busca encontra, então não apenas eu peço, se eu peço e não recebo, eu continuo batendo, porque a porta há de se abrir, eu continuo procurando, porque eu hei de achar. Esse é o meu Jesus que eu vos falo, esse é o meu Jesus, esse é o nosso Deus, esse é de quem estudamos todas as segundas-feiras. Para nós entendermos sobre a grandeza de Deus, ao nós observarmos o Salmos 22, versículo 22, muitas vezes a gente questiona, a Bíblia diz: achei Davi homem segundo o meu coração. Davi foi tão pecador quanto nós. A Bíblia até chama a nossa atenção para Elias, que orou e durante 3 anos e 6 meses não choveu. A Bíblia diz que Elias era sujeito às mesmas tentações que nós. Ao lermos a Bíblia, entendemos que Davi foi pecador, que Davi pecou, que Davi errou. Mas não estou condenando Davi. Eu quero te chamar a tua atenção para tais coisas que ele escreveu. E quando a gente fala sobre isso, é o Salmos 22. O Salmos 22 é o salmo que a gente vai encontrar as palavras que Jesus disse na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Está no Salmo 22. E está no Mateus. Em João 10, Jesus fala: eu sou o bom pastor e ainda tenho muitas outras ovelhas, não deste aprisco. Ele estava falando sobre a referência a Jeremias, quando diz: ainda chamarei povo meu aquele que não é povo, porque eles guardam a minha lei sem ter a lei. E lá vem o Salmo 23 dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E hoje a gente recita ele, mas será que realmente ele é o nosso pastor? Porque em Malaquias capítulo 1, Deus está chamando a atenção dos seus sacerdotes, dos seus profetas, e ele diz: me chamam de pai, mas não me honram como filhos. Me chamam de Deus, mas não têm temor a mim. E aí então a gente vê que colocaram uma coroa em Jesus Cristo. Ergueram, mas ao terceiro dia, quando pensavam que tinham acabado
com o que eles pensavam ser um problema, cujos próprios judeus, no capítulo 27 de Mateus, ao serem questionados por Herodes, dizem que o sangue dele caiam sobre nós e sobre nossos filhos. Aí vem o Salmos 24 apresentando o Rei da Glória e questionando quem é o Rei da Glória, perguntando quem é o Rei da Glória, e basta eu e você confessarmos. Porque o livro de Romanos, capítulo 9, diz que se abrirmos os nossos lábios, se abrirmos a nossa boca, se proclamarmos que Ele é o nosso Rei e o nosso Senhor, seremos salvos. Então temos o Salmos 22, versículo 22, dizendo assim, e aí devemos pensar se nós agimos dessa forma. E ele diz: aos meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Não é repetir o cântico que está sendo cantado durante o culto. Não é ligar o celular e cantar a canção que está sendo cantada. Mas é o teu coração louvar. É o teu coração exaltar e engrandecer a Deus. É com toda a tua alma e com toda a tua força. Você desenvolveu o que Jesus falou: amarás o teu Deus com todo o teu sentimento, com toda a tua força e com todo o teu coração. E então a gente começa a entender os propósitos de Deus. E aí a gente vai e decide observar o Salmo 52, por exemplo, que também, por incrível que pareça, é outro salmo de Davi. E ele vem falar do nome de Deus. E Jesus ensinou: orai, Pai, santificado é o teu nome, venha o teu reino. E lá vem Davi dizendo assim: dar-te-ei graças para sempre, porque o fizestes assim na presença dos teus fiéis. Pois eu esperarei no teu nome, porque ele é bom. Basta nós aprendermos sobre o nome de Deus, sobre quem é o nosso Deus. E quando a gente aprender, quando a gente for estudar sobre oração, quando a gente dobrar os nossos joelhos e decidir: hoje eu vou orar, hoje eu vou relacionar-me com Deus, porque oração é relacionamento, oração é diálogo, é eu entender que Deus fala. O livro de Hebreus diz que Deus fala hoje através do seu Filho. Se Ele fala, nós precisamos ouvir, não podemos estar na igreja dia a dia e ser como Samuel, não conhecer ainda a voz de Deus, que corre para Eli perguntar o que Eli falou, mas Eli não falou nada. Era Deus que estava o chamando e ele foi criado dentro da igreja. Eu e você precisamos aprender a conhecer a voz de Deus, porque num relacionamento, quando há um diálogo, é duas pessoas falando. Se só eu falar na oração, não é diálogo, é monólogo. E aí eu sou como as pessoas dizem: eu sou louco porque falo sozinho. Mas se é um diálogo, Deus me responde. Deus fala comigo também. Ele me ensina, Ele me capacita e Ele me instrui. E quando Jesus fala, durante aquele sermão, em Mateus 6, ao concluir sobre a oração, antes dele entrar em Mateus 7, fazendo a bela conclusão de quem pede recebe, quem busca encontra, quem procura acha, ele fala em Mateus 6,33: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Na oração, diz para fazermos a vontade de Deus: seja feita a tua vontade. Toda oração, em primeiro lugar, deve se submeter. A pessoa que está orando, ela deve se submeter voluntariamente aos planos de Deus, aos propósitos de Deus, e sempre dando glória a Ele. Para entendermos isso, Deus apresenta Ele e os falsos deuses. Porque a Bíblia é um conjunto de 66 livros, no grego é biblos, coleção de livros, e nesta coleção de livros nós chegamos no Salmo 115, que fala que devemos dar honra somente a Deus. E aqui eu deixo para você: busque o reino. Buscar o reino é fazer a oração do Pai Nosso: venha o teu reino. Buscar o reino é dizer: venha o teu reino, governe sobre a minha vida, ser o Senhor da minha vida, do meu viver, da minha família, dos meus amigos, da nação. Isaías só compreendeu quando ele falou: eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O discípulo que pede em Lucas, ele fala: Senhor, ensina-nos
conjunto de discípulos, todos eles estavam reunidos, mas ele toma a frente e ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos seus discípulos. E Jesus fala: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui concluindo, eu te digo que Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, Deus vem falando ali através da boca, ali, Deus vem nos chamando a atenção que não é para nós atentarmos ao que vestir, porque a vida é maior do que as vestimentas. Não é para nós atentarmos ao que comer, porque a vida é maior do que o alimento, maior do que o corpo. E aí ele vem ensinando: busca o reino e a justiça. E o que você precisa, que o teu coração deseja, Deus vai dar. Porque se fizermos a vontade de Deus, se eu te convido a orar e você vai orar comigo, não dá tempo de nós pedirmos algo para nós. E nós procuramos a vontade de Deus, e uma das vontades de Deus está lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6, dizendo: orai para que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento de Deus. Se nós passamos orando por quem ainda não conhece a Deus, por quem ainda não conheceu o nosso Cristo, o nosso Jesus Cristo, porque tem muitos que afirmam que Jesus é um anjo, que Jesus é um arcanjo, que Jesus está crucificado, mas nós cremos num Jesus que se apresenta a João dizendo: eis que estou vivo. Então ele não está morto, ele vive. Este Jesus ensinou: buscarmos o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Salmos capítulo 14, versículo 2, Deus diz assim, que do céu ele olha para nós e para nossos filhos, se há quem entenda e quem o busque. Porque tem muita gente que se reúne para buscar a Deus, mas não conhece, não sabe. Tem muita gente que vai na igreja buscar a Deus, mas a Bíblia fala sobre um povo separado que busca a face de Deus. O Salmos 42, a face do Deus de Jacó. E aí diz assim: estes são os que têm mãos limpas, porque entenderam o que estão fazendo e sabem que são pecadores e necessitam pedir perdão. Porque Deus não espera que não pequemos, Deus espera que se arrependamos, porque Ele afirma na palavra que todos somos pecadores. Ele sabe que nós somos pecadores, mas Ele espera que nós se arrependamos e voltemos para Ele, porque Ele é rico em misericórdia. Veja bem a palavra Deus de Jacó, a face do Deus de Jacó. O Deus que transforma, o Deus que renova, o Deus que purifica, o Deus que edifica, o Deus que te levanta. Não é o que Ele diz para Moisés? Eu sou o que você precisa que eu sou o pão que te sustenta. Ele fala para Moisés: eu sou o que sou, ou eu sou o que serei. E a Bíblia diz para nós que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Malaquias 3,6 diz assim: Deus é o mesmo e não muda. E quando Ele fala a Moisés: eu sou o que sou, Ele está dizendo: eu sou o pão se você tiver fome. Eu sou o Deus que te sara se você estiver enfermo. Eu sou o Deus que te levanta se você cai. Basta eu e você nos voltarmos para Ele. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 8 diz: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós, limpai as vossas mãos, ó pecadores. Como se limpamos? Basta confessarmos. Porque o sangue foi derramado na cruz. E a Bíblia diz que é o sangue carmesim que torna as nossas vestes brancas. Então, para encerrar esse estudo de hoje, que você tenha fé, mas lembre-se da atitude. Que você creia, mas também você haja. Você venha agir, você venha orar com fé, você venha pedir com o intuito de que você está vendo o que ainda não existe, porque a Bíblia diz que a fé é a esperança das coisas que não se veem. Que é por onde os mundos foram criados ainda sem existir. Que você entenda que Deus quer ter um relacionamento com você e comigo. Que mesmo não podendo nos reunir, porque a Bíblia diz que a lei dos homens é a lei de Deus, e foi decretado para nós não fazermos aglomerações de pessoas,
Foi dito que as reuniões estão canceladas por algum tempo, mas nada nos impede de pegarmos a palavra de Deus, orarmos, lermos, meditarmos nela, escrevermos sobre ela, falarmos dela, para que nós entendamos isso. E aqui eu encerro este estudo. No Salmo 115 diz: não a nós,